Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal e falaremos da questão do Príncipe de Nicolau Maquiavel. Este livro foi escrito por volta de 1513 e Maquiavel pontua aqui no 14º capítulo o título dos poderes do príncipe para com as suas tropas. O que ele diz aqui, objetivamente falando, é que não importa esse processo sazonal da guerra, da não guerra, do conflito, do não conflito. O que importa aqui é exatamente, pelo menos psicologicamente, no seu pensamento, você ter o pensamento de guerra, de conflito, desconfiar de alguma pessoa que entre no grupo recentemente, desconfiar de um mensageiro que trouxe uma informação distorcida ou real. Então, nesse caso aqui, ele fala que o único objetivo você tem que ter em mente é a guerra. Tá? Não importa as condições que você esteja vivendo. Por quê? Porque mesmo na paz, mesmo no momento de tranquilidade, você tem que saber que você tem que fazer algumas coisas para estar ativo, para estar alerta. Então, uma das recomendações de Nicolau Maquiavel com relação ao príncipe, faça caçadas. Coloque os seus soldados para caçar determinados animais, coloque ele na questão do espaço geográfico de vento, de sol, de chuva, de necessidades primárias. Então, pelo menos você tem que fazer alguma coisa para que ele possa ter o estado de alerta, ou no caso, manter esse estado de alerta, esse estado de atenção. Tá? Ele diz: por que fazer caçada? Por que agir dessa forma? Por uma coisa bem elementar. Tá? Você tem que conhecer, porque quando você conhece a geografia do seu terreno, a geografia do seu espaço, você é capaz de fazer uma vivência, uma comparação. Então você vai conhecer montanhas, saber do clima dela no final da noite, saber se ela é muito íngreme, saber se ela tem pedras pontuais que dá para subir, saber se o planalto aceita a circulação, a passagem de pessoa por aquele lado, pela sua lateral esquerda ou direita, tá? E as planícies como um todo. Todo o espaço geográfico para Maquiavel é muito claro que ele quer criar uma necessidade de que você precisa conhecer. Tá? E por que pensar nesse estado de guerra o tempo inteiro, essa ideologia da guerra? Porque é pela guerra que você consegue duas coisas importantes. A primeira dela, a organização. Aonde está a sua arma, onde está quando você acordar a sua roupa, saber o nível de frio pela manhã, não conduzir a criação de fogo, por exemplo, tá? Porque essa guerra ela tem um grande fator positivo que é o da disciplina. Então você fica disciplinado ao acordar, ao despertar, ao modo de lidar com os detalhes importantes desse processo aqui ideológico da caçada, do conhecer a geografia desse espaço. E ele diz aqui claramente, tá? A guerra é a arte de quem comanda. A arte da guerra é exatamente de uma liderança. Como você lidera, como no momento que antecede a guerra você vai falar com seus soldados, como você vai incentivar, motivar, dizer para eles terem conduta, disciplina no momento do conflito ou no pré-conflito entre eles, ok? E sim, tá? Ele diz também que tem muitos casos que aconteceu que a pessoa, o príncipe, perdeu o seu estado. Por que ele perdeu o seu estado? Porque estava pensando na tranquilidade da vida. Estava pensando lá, como diz, afetivamente, sobre questões que não estavam relacionadas à guerra, ao seu império, ao seu governo, ao seu principado. E por esse motivo aqui,
essa tranquilidade no momento de guerra não deve existir em hipótese alguma. Tá? Porque nós temos também um outro momento assim. Porque quem age nessa tranquilidade, termina o quê? Age com negligência. Negligência muito firme aí. Tá? Porque quem negligencia o seu principado, perde. Porque quem não tem disposição, não está em alerta, não está em movimento, não está ideologicamente organizado e disciplinado para um conflito, vai perder essa oportunidade e também o seu estado, o seu principado. Tá? Porque ele diz o seguinte, afinal, se um príncipe não tem arma, por que motivo ele vai ser respeitado? Tá? Então, ele continua dizendo que aqui as armas produzem um grande respeito, que o modo de conviver com esse armamento produz uma relação de medo com relação aos seus adversários. E mais, tá? Ele diz a mesma coisa, quase parafraseando ele próprio. Tá? O príncipe desarmado não traz obediência. Ele não consegue obediência, ele não consegue impor-se se não tiver esses armamentos. Tá? Então, de que vale ter tropas, de que vale ter milícia, de que vale ter soldados, se eu não consigo usar, se eu não tenho intenção de usar, se eles são preguiçosos, se eles não estão ativos, se eles não estão em alerta. Assim sendo, tá? É fundamental o que ele diz aqui. Ele diz, ó, nunca se desviar do pensamento da guerra. Então, não se desvie do pensamento da guerra. Pense o tempo inteiro no conflito, como será, como você faria se ele começar de surpresa, entre aspas, se ele começar da esquerda e não da direita, como você imaginou. Então, esse é um processo importantíssimo para Maquiavel. E aí, ele diz uma outra afirmativa aqui, que diz, ó, a guerra tem que ter na mente ou na ação. Em algum momento, você tem que estar pensando nessa ideia de guerra, do conflito. Ou na ação, na prática cotidiana, ou você pensando como eu faria, qual seria a minha estratégia, por onde eu começaria uma guerra, de que modo aquele adversário seria importante para eu vencê-lo. Tá? Então, esse é um contexto importante para ele. E aqui, ele diz aqui o mesmo pensamento, dizendo o seguinte, esses dois modos aqui, tá, é o que mantém o principado. Ele é conclusivo. Então, os modos da ação na prática ou da teoria em pensamento, em mentalização, você tem que ter esses dois para que você não venha perder o seu principado. Tá? E claro, por que ele diz isso? Ele diz por uma questão do que eu chamo aqui de guerra por analogia. O que é analogia aqui no sentido que nós estamos falando dessa guerra por analogia? Analogia não são coisas diferentes com pontos iguais. Então, eu estou pensando na montanha, que é próximo do meu principado. A montanha do adversário, que provavelmente não é tão longe assim, ou mesmo que for não tem problema, essa montanha ela é inclinada demais. Essa inclinada tem uma vegetação muito densa, muito fechada. Então, se eu subir o morro, se eu subir a montanha, se eu andei pela serra do meu principado, eu vou usar esse mesmo espaço aqui, para quê? Para apresentar o meu conhecimento pelo espaço geográfico necessário ao momento do conflito, necessário ao momento mais importante, que é o de trazer a vitória para o meu principado, ok? E claro, essa guerra por analogia é de um modo indireto. É de modo indireto, mas é grande responsável pelo processo de atuação no conflito, de atuação no campo de batalha. Tá? E claro, esse terreno do inimigo dificilmente é diferente
dos quais eu conheci, dos quais já andei. Claro, tem aqueles terrenos que são, na verdade, preparados. Os buracos, as trincheiras, o asfalto, que é o piche para jogar no adversário, o tipo de... Esse sim, mas ele não é um espaço geográfico imenso, já que ele é uma tocaia. Que aqui tocaia no sentido de preparar, estar atento, aguardar o inimigo chegar na condição para eu fazer a minha segunda atitude. Então, nesse ponto aí, você tem esse preparo, essa pré-organização, tá? E claro, é dessa forma que você conhece o quê? Conhece o seu inimigo. Por que conhecer o seu inimigo é importante? Porque é importante conhecer também o espaço geográfico, porque é importante conhecer as suas defesas. E as defesas naturais que ele possa encontrar, que ele possa artificializar, estão favorecidas pelo terreno, pelo espaço geográfico que aqui existe em determinado local. Se é um pântano, se é uma mata mais fechada ou se é uma região mais existente de pedras enormes que dificulte a passagem ou do animal ou da pessoa ou que passe apenas de um em um soldado em fila indiana. São vários os meios, ok? E aqui ele diz fazer incursões. Fazer incursões não é só no limite da caçada, que eu já comentei, mas no limite também de fazer o seu exército fazer exercícios. Então, quanto mais o meu exército fizer caminhada, fizer caçada, buscar conhecer, catalogar os caminhos, catalogar as dificuldades, mais fácil, obviamente, vai ser os meus exercícios. Mais os exercícios vão ajudar o meu exército. E mais esse exército vai fazer, como diz, o meu desejo e meu objetivo principal, que é o de dominar e administrar o inimigo e a sua propriedade, a sua terra, e sair vencedor para, mais uma vez, ampliar o meu horizonte territorial. Ok? E claro, ele completa aqui o capítulo dizendo o seguinte, tudo isso, geografia, caçada, incursões, fazer acampamento, fazer grupos inimigos simulando conflitos, tudo é vantagem. O que é desvantagem é você perder o seu tempo pensando em coisas banais. O que é perda de tempo que não é vantagem é você não pensar na guerra. O que não é benefício, o que não faz bem ao governante, a esse príncipe, é a sustentação da fragilidade do seu poder. Ok? Então, por esse motivo, tenha bons objetivos, faça boas ações e, claro, busque sempre uma boa competência. Bye, bye, bye e até mais.